Assim diz a palavra do nosso Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Quem é Jesus? Essa pode ser uma simples pergunta com uma simples resposta. Ou pode ser uma pergunta profunda com uma resposta profunda. Isso vai de acordo com o conhecimento de cada um a respeito de Jesus. Mas para muitos, Jesus é apenas uma energia, é um homem lembrado pela história como um homem bom, um homem que fez muitas coisas em seu tempo, um homem que ajudou os pobres, os órfãos, as viúvas. Para alguns, Jesus é apenas o Jesus da religião, daqueles que creem. Para outros, Jesus não é importante. É apenas alguém muito falado, mas nada mais do que isso. A minha vida não muda em saber quem é ou saber quem Ele é. Essas são algumas questões que estão no coração do povo. Muitos entendem Jesus dessa maneira. Muitos têm enraizados em seus pressupostos essas mentiras a respeito de Jesus. Por quê? Mas a pergunta que eu quero fazer a você é: quem é Jesus para você? Você consegue responder de forma simples ou de forma profunda? Pense nisso, enquanto meditamos na palavra do Senhor. Nós estamos aqui com o Evangelho de João. O evangelista João, ele tem como propósito contar a história das origens, ministério, morte, ressurreição, ascensão de Cristo, a fim de produzir fé, para que creiam que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus. Por isso que no primeiro capítulo ele começa a mostrar esse Jesus que ele não nasceu nesse momento da Virgem Maria, mas é um Jesus presente desde toda a eternidade. É um Jesus que é Deus, é um Jesus que é eternamente gerado pelo Pai, é um Jesus presente desde toda a eternidade. Esse é o Logos divino, e no primeiro capítulo, então, João, ele deixa isso muito claro para os seus leitores. Depois, no capítulo 2 até o capítulo 4, o final do capítulo 4, João começa a mostrar o início do ministério de Jesus, os seus sinais, obras e palavras. E do capítulo 5 até o final do capítulo 7, ele continua a mostrar esses sinais, essas obras, essas falas de Jesus, mas agora dentro de um contexto de uma grande apostasia. Porque muitos que começaram a seguir Jesus lá no início, quando ele fazia os seus milagres, passaram a rejeitar quando ele começava a falar quem de fato ele era. João traz essa realidade aqui para nós. E aqui, propriamente, nosso contexto mais próximo, no capítulo 6, nós encontramos João revelando para nós Jesus fazendo um grande milagre, multiplicando os pães e peixes para uma grande multidão, em torno de 5.000 pessoas que ali estavam, que ali o seguiram por conta dos seus milagres, mas entre esses também tinham aqueles que seguiram a Jesus porque de fato se tornaram filhos de Deus. E Jesus então faz esse grande milagre. Ele transforma pães e peixes para alimentar toda essa multidão.
Depois disso, o Senhor, Ele vai descansar. E o povo vai descansar. E o Senhor agora vai mudar de um lado para o outro, de Tiberíade para Cafarnaum. Mas antes disso, os discípulos pegaram o barco e passaram e atravessaram. E quando já estava noite, Jesus vem. Mas Jesus vem fazendo um outro milagre, andando por sobre as águas. E aqueles discípulos ficam maravilhados com aquilo que Jesus estava fazendo. E o texto diz que eles chegaram, então, até o outro lado da margem. A multidão, depois, no outro dia, acordou e viu que Jesus não estava mais entre eles e também os discípulos não estavam mais. E eles, então, pegam os barcos e atravessam para o lado em que estavam Jesus e os 12. E ali chegaram para indagar a Jesus a respeito da vida, do ministério, da obra e dos sinais que ele fazia. E Jesus mostra para esses que o seguiam que a busca não deveria ser material, mas espiritual. No entanto, muitos não entendem e passam a murmurar de Jesus a respeito disso. Não só isso, eles passam a se escandalizar com as palavras de Jesus, quando ele se compara com o maná, lá do deserto, quando ele se coloca acima de Moisés. Esses discípulos se escandalizam. E depois, nós vemos os versículos de 66 a 71, que muitos desses que se escandalizaram com as palavras de Jesus, deixaram de seguir o Mestre. E não só isso, esses que antes começaram a caminhar por conta dos sinais, mas depois que Jesus começou a falar quem ele era, o deixaram, foram aqueles que depois estavam diante de Pôncio Pilatos, gritando no julgamento de Jesus: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. João vem nos mostrar que essa é a realidade, em que muitos passam a seguir o Mestre por conta da conveniência. Muitos passam a seguir o Mestre por interesse. Muitos estão diante do Mestre por conta dos sinais que ele faz, e não por aquilo que ele é. O Messias, prometido desde o Antigo Testamento, que esses deveriam saber que, de fato, esses sinais apontavam para a realidade daquilo que os profetas diziam a respeito do Mestre. Mas mesmo assim, como estavam obscurecidos de entendimento, deixaram de seguir o Mestre. O nosso texto traz esse momento em que os discípulos vão se escandalizar, e esses discípulos aqui não são os 12, esses discípulos é a multidão que o seguia, e esses então vão se escandalizar com as palavras que ele disse, e vão dizer que esse discurso é duro de ouvir. Então eu quero, nessa noite, meditar com os irmãos sobre o Cristo que é o pão vivo que muitos rejeitaram. Isso porque o homem, por si mesmo, ele é incapaz de entender as verdades espirituais. Por isso que a nossa teologia, à luz da Escritura, nos mostra que nós somos salvos mediante a Cristo. Sem Ele, nós não podemos receber essa bênção celestial, reservada nos céus para os filhos eleitos do Pai. E somente por meio do Evangelho desse Cristo que nós podemos entender a verdade a respeito dele, e pela operosidade do Espírito Santo, nós podemos dizer sim para esse Evangelho, enxergar quem é Cristo e buscar caminhar com Ele. Somente pela obra de salvação, somente pela obra de redenção, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Não é eu que escolho, mas Ele que me escolhe. Quando eu digo sim porque houve uma ação em meu coração.
me atentando para a verdade que está diante de mim, para que eu possa dizer: agora eu quero, eu desejo, eu busco e eu vou viver para esse Senhor, o meu Salvador. Assim como Paulo vai nos mostrar também lá em Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Cristo, somente Cristo é que nos deu vida. E nós fomos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, mas foi doado por Deus. Por isso que muitos não compreenderam o discurso de Cristo, julgando ser duro de ouvir o que ele acabara de dizer para eles. E o versículo 60 então diz: muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Que tais palavras são essas? Que tais palavras Jesus disse que escandalizou esse povo? Se você voltar os olhos para o versículo 26, a partir dali Jesus começa a mostrar quem ele era, a confrontar o coração daqueles discípulos que o seguiam por conta dos seus próprios interesses, para falar que ele era maior do que Moisés, ele era maior do que o maná, ele de fato era o único pão que não perecia, era o pão vivo, o pão que sacia a fome e a sede. E no versículo 26 ele diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então vocês estão me procurando pelo que eu dou para o físico, mas eu dou muito mais. Eu não estou dando o alimento físico, eu estou dando o alimento espiritual. Mas vocês só estão olhando para o físico, esquecendo daquilo que eu faço no coração de vocês. A partir daí, Jesus mostra o alimento que o verdadeiro discípulo precisa, que é ele mesmo. Mas eles não conseguiram compreender. E eles perguntam: como? Como pode isso? No versículo 28. E Jesus vai responder, mais uma vez, eles não vão compreender a resposta de Jesus. E vão usar aqui o maná do Antigo Testamento para mostrar o sinal que eles creram. Eles creram no maná. Mas Jesus passa a explicar o que é o maná. E eles dizem: então é isso que eu quero. Jesus, estou aqui. Eu sou esse pão vivo. Eu sou esse alimento que vocês precisam. Mas a partir do momento que Jesus se revela, eles o rejeitam. E o próprio Jesus disse que isso ia acontecer. No versículo 36, no meio do discurso, Jesus vai revelar que eles não criam nele. E ele se apresenta, então, a partir do versículo 37 ao 40, como o único que pode saciar a fome, o único que pode dar vida, o único que pode transformar o coração do homem. Mas os judeus passaram a murmurar. A partir do versículo 41 nós temos essa murmuração, porque eles não conseguiam entender como esse Jesus, que é filho de José, como é esse Jesus que nós conhecemos o seu pai, que nós conhecemos essa mãe, vai dizer para nós que ele desceu do céu. Como é isso? Eles não compreendiam, porque não enxergavam. Eles não enxergavam porque eles não eram os escolhidos de Deus. Por isso não enxergavam. Por mais que Jesus deixava claro, pois era ele que estava diante desses, eles não entendiam. E Jesus passa a interpelá-los e a mostrar que eles estavam escandalizados por uma coisa que era muito simples, mas que eles não conseguiam entender. E eles dizem: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E essa resposta revela que o discurso de Jesus não foi só difícil de entender, mas também difícil de aceitar, porque esses discípulos ficaram ofendidos com essas palavras. Mas lá no capítulo 2, os versículos 24 a 25, o evangelista João já alertou que Jesus conhecia esses
Diz lá, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Essas pessoas que reagiram assim não eram verdadeiramente discípulos de Cristo. Eram apenas discípulos do momento. Eram apenas aqueles que buscavam o que era conveniente. Esses eram os falsos discípulos. Esses eram aqueles que foram atrás do que desejavam e não daquilo que precisavam. E lá no capítulo 8, versículo 31, Jesus vai dizer a seus discípulos que eles só seriam verdadeiramente se permanecessem na sua palavra. Então, um verdadeiro discípulo é aquele que não segue apenas o que é oferecido, mas segue aquilo que deve ser vivido. E tudo isso está revelado na palavra. Então, nós conhecemos o discípulo quando ele caminha de acordo com a palavra revelada de Deus. Ele vai conseguir dizer quem é Jesus, porque ele conhece Jesus revelado nas páginas da Escritura, e não apenas em ditos de pessoas, mas ele conhece olhando e vendo e o encontrando nas páginas da sua palavra. Mas a partir do versículo 61 ao 64, nós vamos ver que essa incredulidade desse povo foi revelada. O versículo 61 vai dizer: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Essa palavra escandalizar significa ser seduzido pelo pecado. Ou seja, Jesus está dizendo: isso que eu acabei de dizer para vocês, levaram vocês a serem seduzidos a pecar? Vocês pecaram por aquilo que eu disse? Era isso que Jesus queria dizer a eles. Mas para eles era impossível entender como comer da carne e beber do sangue desse que eles conheciam a família. Como esse veio do céu. Eles estavam pensando somente na forma literal. Por isso não compreenderam. Mas importante nós destacarmos que não foi a dureza do sermão de Jesus, mas sim a dureza do coração desses homens que impediram de enxergar quem estava diante deles. Muitas vezes nós pregamos, nós ensinamos, nós batemos na tecla do coração de uma pessoa, mas ela não consegue compreender. Nós desenhamos, nós deixamos o evangelho mais claro possível, mas mesmo assim ela não quer aceitar. Por conta da dureza do coração. Porque o Espírito Santo ainda não revelou o evangelho. Ou porque talvez ele nem é um escolhido de Deus. E o texto então nos mostra que eles escandalizaram não por causa do sermão, mas por causa do coração. E Jesus vai continuar dizendo, agora no versículo 62, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então, o que eles dirão? Se eles estão escandalizados em ser Jesus o pão vivo que desceu do céu, se não estão aceitando a natureza divina, imagine quando chegar a hora dele ser levantado ao céu. E Jesus já havia dito isso lá no capítulo 3, os versículos de 14 a 15, quando disse: importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A obra redentora que garante a salvação se deu porque Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Se vocês não estão compreendendo esse evangelho, e se isso está escandalizando vocês, o que dirá quando virem eu subir nas nuvens? Quando eu for assunto aos céus? O caminho para a eternidade é a compreensão exata da obra redentora,
quando o Espírito Santo traz tudo que Jesus conquistou na cruz, aquilo que ele realizou porque foi prometido pelo Pai, obedecendo à vontade do Pai, e aplica em nosso coração, é que nós então passamos a enxergar e ter vida em abundância e vida eterna. Não tem nada meu, é tudo dele. Não tem minha vontade, é vontade dele. Não é para minha glória, é para a glória dele. Louvado seja Deus. E o versículo 63, Jesus ainda vai dizer, olha, presta atenção, é o Espírito que vivifica. Sabe, essa carne que vocês não estão conseguindo entender, essa carne aí, para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Essa expressão torna claro que entender as palavras de Jesus em sentido meramente físico é absolutamente errado. Comer da carne do Filho do Homem, beber seu sangue, deve ser entendido como uma atitude e uma atividade da esfera espiritual. Portanto, comer comida material não pode dar vida espiritual. E isto era evidente pelo fato de que os israelitas que comeram do maná morreram, mesmo comendo. Por isso a distinção entre o espírito e a carne. E as palavras do discurso de Jesus não são para a carne, são para o homem. E o homem por inteiro, o homem que vai ser transformado pelo Espírito Santo. Salvação e salvação eterna. Mas Jesus vai mostrar o porquê que eles mesmo assim não entenderam. Ele vai dizer no versículo 64, contudo, há descrentes entre vós. Então isso explica a descrença e o abandono desses falsos crentes. Por isso Jesus reafirma a sua palavra, quem ele é, e faz questão de mostrar que se não entendem é porque não são dele. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram esses que passaram a segui-lo por aquilo que ele fazia. E essas palavras são mais explicadas ainda quando nós lemos o versículo 66 e vemos que eles vão abandonar Jesus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Mas não apenas esses discípulos, mas um entre os 12, versículo 70, replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas. E isso explica a incapacidade do homem, sem Deus, entender a obra de Deus. Isso explica o homem sem Deus não compreender as verdades do Evangelho. Isso explica o homem sem Deus viver aprofundado no pecado. Isso explica o que está acontecendo em nosso mundo. Se não for o Senhor, não haverá salvação. Se não for através do Senhor, não haverá eternidade. Então, um coração endurecido é incapaz de ir a Cristo para a vida eterna. E por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. É isso que ele coloca aqui agora no versículo 65. Se você olhar o versículo 37 e 44, você vai perceber que Jesus, ele explica que a pessoa não pode ser salva a menos que vá a Cristo. E ela não pode ir a Jesus a menos que lhe seja dado. O versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E como acontece isso? Como acontece esse chamado? Como acontece essa obra em nos alertar para o Evangelho
e buscarmos o Evangelho e sermos transformados por meio do Evangelho. Na teologia nós chamamos isso de vocação eficaz. Já tivemos uma aula a esse respeito no capítulo 10 da nossa confissão de fé. E lá no capítulo 10, no primeiro parágrafo, está escrito: a todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só a eles, no tempo por Ele determinado e aceito, Ele vai chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os do estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação por Jesus Cristo. Isto Ele faz iluminando o seu entendimento espiritual e salvadoramente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes os corações de pedra e lhes dando corações de carne, renovando-lhes as vontades e os determinando pela sua onipotência para aquilo que é bom, e os atraindo eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles venham muito livremente, sendo por isso dispostos pela graça dele. É uma graça que nos chama, e essa graça é irresistível, ela nos arrasta para o Senhor, de uma forma livre, mas através da operação do Espírito Santo, nós nos aproximamos dele, nós desejamos a ele, nós queremos viver com ele, e não nos desgarrar dele. E nós vamos continuar na sua presença, como o Evangelho de João nos ensina, se nós permanecermos em sua palavra. Aquele que está enxertado na videira, ele precisa permanecer. E aquele que permanece na palavra, de fato é o verdadeiro discípulo de Jesus. Esses que se escandalizaram não eram. Eram apenas crentes da conveniência. Crentes que desejavam o que estava sendo mostrado diante deles. Mas quando eles eram atacados no modo bom da coisa, para reconhecer o pecado deles, para reconhecer que eles precisavam da transformação, eles correram, eles fugiram, eles não aguentaram, porque eles não entenderam a obra que acontece em nosso coração por meio de Jesus Cristo. Queridos, a reação desses discípulos mostra que o homem por si mesmo é incapaz de entender as verdades espirituais, porque não compreende a palavra. Então a sua incredulidade é revelada, é incapaz de ir a Cristo se não lhes for concedido pelo Pai. E aqui eu quero aplicar isso para nós. O que podemos aprender? Nós aprendemos que nós não somos esses tipos de crentes que vêm à igreja buscar o que nós desejamos, mas que nós nos achegamos diante do Senhor para ouvir o que nós precisamos. E a partir daquilo que nós precisamos, nós passamos a obedecer e a fazer, não para a nossa glória, mas para a glória dele. Porque nós estamos aqui não para que as pessoas nos glorifiquem, mas nós estamos aqui para que as pessoas olhem o nosso testemunho, que glorifica a Deus, para que juntamente conosco queiram também glorificar o Pai, queiram louvar o Senhor, o nosso Redentor. Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo. Aquele que entende que vai ser confrontado diariamente pela palavra, para deixar o pecado e para viver debaixo da graça. É aquele que entende que a misericórdia do Senhor tem o assistido diariamente, para que ele possa se arrepender e voltar para o caminho que glorifica o Pai, para andar na estrada do Senhor, para correr a maratona até a jornada final, em que Ele está nos esperando para nos dar a coroa, o prêmio da plenitude da nossa salvação. Eu não sei que tipo de crente que você é. Eu sei o tipo de crente que eu sou. E quão pecador eu sou. E quão miserável eu sou. E quão necessitado eu sou diariamente dessa graça, desse evangelho, alimentando meu coração, pois eu só tenho a minha fome saciada
quando eu volto os meus olhos para a revelação. Sem ela, eu não consigo entender. Sem ela, eu não consigo compreender o que acontece no mundo. Sem ela, eu não consigo responder ao mundo. Sem ela, eu vou ser influenciado pelo mundo ao invés de influenciar o mundo. Sem ela, não sou nada. Não sou pai, não sou filho, não sou esposo. Porque esses que conviverão comigo estarão presenciando um destilar amargo de um relacionamento. Mas se eu tenho o Evangelho, eles vão aprender a perdoar. Eles vão entender quando eu vou pedir perdão. Nós vamos entender a graça, a misericórdia, o amor, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, porque juntos nós vamos caminhar na direção para vivermos os frutos do Espírito, a fim de glorificarmos com a nossa família o nosso Deus, vivendo o propósito que Ele estabeleceu para nós neste mundo. Então nós não somos esse tipo de crente, crente da conveniência, crente que olha a Escritura apenas para aquilo que deseja, busca versículos fora de contexto apenas para afirmar aquilo que acham ser certo. Nós estamos em Cristo por meio da sua palavra. Nós permanecemos em Cristo por meio da sua palavra. Nós perseveramos em Cristo por meio da sua palavra. Nós somos santificados em Cristo por meio da sua palavra. E a nossa fé é esse combustível que precisa ser alimentado pela palavra, a fim de conseguirmos prosseguir nessa jornada. Esse é o Evangelho. É isso que Jesus está mostrando para esses discípulos e para todos os outros que permaneceram com Ele, para dizer, olha, esses se escandalizaram porque eu não os trouxe a mim, e por isso não entenderam. Mas vocês que permaneceram, permaneçam agora em minha palavra, somente em minha palavra. Por isso eu volto a te perguntar, quem é Jesus Cristo para você? Ele é tudo ou mais do que tudo? Porque o tudo pode ser relativo, como muitas coisas no mundo se torna relativo, dependendo de para quem você responde. Que tudo é esse? Pense nisso. Talvez a resposta que você dará a essa pergunta vai mudar a forma como você vai viver, como você vai enxergar a Escritura, como você vai se olhar e ver as mudanças que precisam ser feitas para, de fato, ser um discípulo autêntico do Senhor Jesus. E por fim, seja grato a Deus, você que foi chamado, que foi transformado, e agora luta contra o pecado para ter uma vida santa e reta perante o seu Deus, perante o nosso Senhor. Agradeça a Ele, porque foi Ele e não você. É para o louvor da sua glória, como Paulo vai deixar isso bem claro lá em Efésios. Ao mostrar a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele sempre vai terminar dizendo, no capítulo 1, é para o louvor da sua glória, é para o louvor da sua glória, é para o louvor da sua glória. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Amém.